E aí, rapaziada, aqui é o professor Sofag de Física. E, cara, não podemos parar, né? Nesse final de semestre, estamos fazendo uma revisão para as provas de finais de semestre nesse isolamento. Então, hoje, meus lindinhos, vamos lembrar de trabalho na termodinâmica. Vem comigo? Enfim, senhores, quando que nós temos trabalhos na termodinâmica? Cara, lembrando que trabalho, né? Quando você aplica uma força em um corpo, que empurra ele, esse corpo se desloca, a ação da sua força durante o deslocamento pode estar entregando ou retirando energia desse corpo, não é assim? Essa energia útil nós chamamos na física de trabalho. Para uma transformação gasosa, quando que nós vamos ter trabalho em uma transformação gasosa? Cara, olha para esses gases aí dentro desses pistões. Quando o gás expande, o seu volume aumenta, não é assim? E quando o gás diminui o seu volume, contrai, né? Sempre que um gás varia o seu volume aumenta ou seu volume diminui, nós temos um trabalho associado. Eu posso utilizar a expansão do gás para empurrar esse pistão. Ou, durante a contração do pistão, o pistão vem subindo, o gás empurra ele para baixo. O gás, né, vai atrapalhar o deslocamento dele. Se a pressão for constante, num cenário ideal, né, se eu imaginar que a pressão ali dentro do gás não vai nem aumentar e nem diminuir, tá? Vamos pegar só um. Como que eu vou determinar o trabalho realizado pelo gás? Cara, esse trabalho ele pode ser positivo ou negativo. E nas aulas, né, posteriores nós vamos estar atentos a esse detalhe. Por exemplo, quando o gás aumentar o seu volume, ele vai realizar um trabalho. Como que eu vou calcular se a pressão for constante? É possível mostrar, né? E é justamente o assunto da nossa próxima aula. Depois você vai seguir a hashtag aí para ver a demonstração. Que quando um gás, né, aumenta ou diminui o seu volume, para calcular o trabalho, basta pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. A gente brinca, trabalho é P, delta V, trabalho é P, delta V, tipo aqueles gritos de torcida, hein? Cara, muito nojento, né? Mas fica na sua cabeça. Trabalho é P, delta V, Então não se esqueça. Quando um gás aumentar ou diminuir o seu volume, se a pressão for constante, se a pressão não aumentar e nem diminuir, trabalho é P, delta V. É só pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume. Agora, meus queridos, somos obrigados a utilizar o Sistema Internacional de Unidades. Cara, quase que 100% dos exercícios nós vamos ter que usar as unidades do Sistema Internacional. Então, no SI, a pressão é dada em Pascal. Lembrando que Pascal é o análogo, né? Equivale a Newton por metro quadrado. No sistema internacional, o volume que o gás ocupa tem que estar em metro cúbico. Então, se a gente fizer tudo certinho, trabalho é P, delta V, Se eu fizer tudo certinho, o trabalho vai vir para a gente em joules. Vamos usar o J maiúsculo. Fazendo uma análise dimensional, em termos de unidades de medida, trabalho é P, delta V, Eu pego a pressão em Pascal e multiplico pelo volume em metro cúbico. Então eu posso vir aqui, ó, e trocar o Pascal por Newton por metro quadrado. Metro quadrado tem metro vezes metro aqui embaixo. E metro cúbico, metro vezes metro em cima. Tem metro vezes metro em cima, metro vezes metro embaixo, eu vou cortar 2. Vai sobrar só 1 metro lá em cima. Então vai ficar aqui. Na análise dimensional, tá? O trabalho vai ser Newton vezes metro, que por definição, Newton vezes metro é joule. Então, exercício de gás, se você tiver que calcular o trabalho é P, delta V, Então, pressão em Pascal, ou Newton por metro quadrado, e volume em metro cúbico. Se fizer tudo certinho, todo mundo se diverte. Tu vai achar o trabalho em joule, ou joule, né? Como se diz, né? Uma pronúncia mais francesa. Agora, tem algumas conversões que são úteis. Na pressão, por exemplo, em muitos exercícios ela vai vir em ATM. Cara, e aí se você multiplicar o ATM por 10 à quinta, ele vai virar o Pascal. Lembrando que a maioria de problemas, testes de vestibulares e até mesmo no Enem, ele vai te falar que um ATM é aproximadamente 10 à quinta Pascal. Essa daí geralmente você não memoriza. Agora, no volume é coisa de matemática. Então tem algumas conversões que tu tem obrigação moral de saber. Tem problemas que o volume, por exemplo, vai vir em litros.
Aí você vai lembrar dos matemáticos que se dividir o litro por 1000, ele vai ser transformado em metro cúbico. Ou, se preferir, ao invés de dividir por 1000, você multiplica por 10 a menos 3, que o litro vira metro cúbico. Lembrando que é sempre bom a gente acostumar a utilizar potência de base 10 aqui. Então, quando eu quiser transformar litro em metro cúbico, é só eu pegar o tanto de litros que eu tenho e multiplicar por 10 a menos 3. Uma outra conversão que pinta direto é o volume ser dado em centímetros cúbicos, que é equivalente, mesma coisinha, de que nem igualzinho ao ml. Se eu quiser transformar o ml, se eu dividir ele por 1000, ele vira litro. Ainda não me serve. Se eu dividir o litro de novo por 1000, ele vai virar metro cúbico. Para, você não vai fazer isso não, né? Ao invés de dividir por 1000 duas vezes, é mais fácil para ti multiplicar por 10 a menos 6. Vamos acostumar a utilizar potência de base 10. Dá um print screen nessa tela que tu vai usar muito isso em questões. Quando ele te der o volume em litro, você multiplica por 10 a menos 3 e ele vira metro cúbico. Se ele te der o volume em centímetros cúbicos ou ml, você multiplica por 10 a menos 6 que ele vira metros cúbicos. Ah, tá muito fácil. Se eu ver que a pressão do gás não aumenta e nem diminui, trabalho é P, delta V. Cara, olha esse exemplo, rapidinho. A pressão média efetiva para um carro popular, 1.0, delta V igual a 1 litro, de 61 cavalos a 6.000 RPM, é por volta de 9 ATM. Qual é aproximadamente o trabalho realizado na expansão dos pistões desse carro? Dado 1 ATM 10 a quinta Pascal. Cara, se você imaginar lá dentro do motor, a máquina, ó, o palio, né? Que carro, hein? Cara, lá dentro você tem os pistões. Tem carro que tem 4, 3, assim. E, cara, o carro ser 1.0 significa que o barrido na expansão dos pistões é de 1 litro. Ah, o exercício está falando que a pressão é constante, trabalho é P, delta V. Não, calma. Porque, cara, ele falou que a pressão é 9 ATM. Se eu jogar 9 aqui, vai dar ruim, sei, vai dar ruim, parceiro. Por quê? Porque, cara, esse ATM aqui, ó, ele tá me falando que cada ATM é 10 a quinta Pascal. Ah, então eu vou pegar esse 9 ATM e multiplicar por 10 a quinta. 10 a quinta, né? Trabalho é P, delta V. Agora, quem é o delta V? A variação do volume de 1 litro. Mano, então eu vou pegar esse 1 litro e colocar aqui. Vai dar ruim de novo, mano. Por quê? Esse volume, parceiro, em litros, eu vou pegar ele e multiplicar por 10 a menos 3 para transformá-lo em metros cúbicos. Agora tá certinho, meu irmão. A pressão está em Pascal e o volume em metros cúbicos. Eu vou multiplicar, 9 vezes 1 é 9, não é assim? E a multiplicação das duas potências com a mesma base, eu conservo a base que é 10 e vou somar os expoentes, 5, só que aqui é negativo, né? Fica 5 menos 3. 5 menos 3 vai ficar 2, então 9 vezes 10 ao quadrado, ou se eu quiser, eu posso colocar 2 zeros. Posso falar que o trabalho é de 900 joules. Então, meu amigo, ó, vamos intensificar os estudos. Se eu ver que o gás sofreu uma transformação onde o seu volume aumentou ou diminuiu, calcular o trabalho, se a pressão for constante, trabalho é P, delta V.